Olá, muito boa tarde. Hoje desafiamos a uma viagem a Moçambique e a um olhar em torno da intervenção da Igreja Católica nos anos da colonização até à Guerra Colonial. Um itinerário que faremos com o jornalista Manuel Vilas Boas, que é também um dos autores desta investigação. Mas antes, alguns temas da atualidade, com destaque desta vez para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Um encontro com jornalistas ligados à Igreja Católica, na Itália, permitiu ao Papa lançar vários conselhos e desafios para quem trabalha nesta área. O serviço, a verdade e a unidade são preocupações centrais para Francisco. Ognuno deve fare la propria parte per assicurare che ogni forma di comunicazione sia oggettiva, sia rispettosa della dignità umana e attenta al bene comune. In questo modo potremo ricucire le fratture, trasformare indifferenza in accoglienza e relazione. Il vostro è uno di quei misteri che hanno il carattere della vocazione. Siete chiamati a essere messaggeri che informano con rispetto, con competenza, constatando divisioni e discordi. Myanmar, Terra Santa, Ucrânia. Um mundo em guerra, cheio de sofrimentos, que o Papa carrega no seu coração. La pace è un cammino e invito tutte le parti coinvolte a muovere passi di dialogo e a rivestirsi di comprensione perché la terra del Myanmar raggiunga la meta della riconciliazione fraterna. Sia consentito il transito degli aiuti umanitari per garantire il necessario a ogni persona. E lo stesso avvenga in Medio Oriente, Palestina, Israele e ovunque dove si combatte, si rispettino le popolazioni. Penso sempre in modo accorato a tutte le vittime, specialmente civili, causate dalla guerra in Ucraina. Per favore si ascolti il loro grido di pace, il grido della gente che è stanca della violenza e vuole che si fermi la guerra. É já uma tradição no último domingo de janeiro. Crianças e adolescentes da Ação Católica em Roma encerram, junto do Papa, a sua caravana de paz. Mi rivolgo ora a voi, ragazzi e ragazze dell'Azione Cattolica, delle parrocchie e delle scuole cattoliche di Roma. Siete venuti al termine della carovana della pace, durante la quale avete riflettuto sulla chiamata ad essere custodi del creato, dono di Dio. Grazie per la vostra presenza e grazie per il vostro impegno di costruire una società migliore. Há 6 meses, Lisboa era a capital do mundo católico, abrindo as portas para a Jornada Mundial da Juventude. 6 meses depois, o Papa deixa uma mensagem para todos com os olhos postos no futuro. Me dicen que a ustedes jóvenes hay que provocarlos, si no se van a dormir. No, dormidos no van, Dormidos no van. Panamá, Lisboa, Seúl, es todo un camino para vosotros. Es un camino que ustedes van haciendo y un camino interesante que deja huella. Es importante dejar huellas en la vida. Dejar algo que uno hizo. Que se pueda decir, acá pasó, un joven dejó esta huella. Piensen en esto un poquito. ¿Qué huellas dejo yo en la vida? Y vayan adelante, no se desanimen.
Rezo por ustedes y les pido que lo hagan por mí. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Chao. Pelos doentes terminais, pelas suas famílias, em favor de uma aposta nos cuidados paliativos. As preocupações do Papa na sua intenção de oração para este mês de fevereiro. Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais foi ocasião de debate entre jornalistas e alunos sobre inteligência artificial e jornalismo. Inteligência artificial e sabedoria do coração é o tema da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. A sua divulgação no dia de São Francisco de Sales foi ocasião para um debate entre jornalistas para ouvir as circunstâncias do trabalho na atualidade e os desafios que enfrentam. E para ouvir também a certeza de que é necessário jornalismo. Não nos basta saber. Precisamos de saber se é verdade. É por isso que os jornalistas são essenciais ao nosso mundo. Sua missão não é apenas a de fornecer a informação, mas também a de garantir a verdade dessa informação. É isso que distingue o seu trabalho daquilo que nos chega vindo das inúmeras redes que pululam e poluem. E é interessante que o Papa usa também estes... pululam e poluem o nosso ambiente humano. Também aqui necessitamos de ecologia, uma ecologia da informação. Uma necessidade igualmente afirmada com o desenvolvimento da inteligência artificial. O amor, o coração, o que nos faz iguais nas dores de cada dia, é um desafio que não pode ser artificializado. E convoca o jornalismo a ser humano, sempre humano, e a contar histórias humanas. O debate sobre jornalismo, que decorreu este ano em Viana do Castelo, estendeu-se aos alunos do Colégio do Minho, uma oportunidade para dialogar sobre literacia mediática. São uma geração que tem um contato com novas formas de comunicação, que tem grande dificuldade em hierarquizar a verdade e, por outro lado, também em perceber a diferença entre entretenimento e jornalismo, entre aquilo que são abordagens ideologicamente muito vincadas, daquilo que é uma abordagem do jornalismo focada numa informação precisa, com factos e que têm a tendência ao contraditório. E acho que estes jovens, que muitas vezes são influenciados por este tipo de meios, precisam de perceber os perigos que correm, como consumir o jornalismo e tornarem-se eles próprios também consumidores do jornalismo, que muitas vezes, por impossibilidades até de educação, não têm acesso. O jornalismo também tem de se aperfeiçoar, se aqui há 50 anos eram as folhas de papel do jornal e depois as primeiras televisões, era o principal meio de comunicação, agora tem de se renovar. Para nós jovens, aquilo que nós vemos no YouTube, no TikTok, porque se o jornalismo manter aquela vertente de confiança que sempre manteve. Estamos numa escola que os faz refletir, não é? E estamos com alunos que têm interesse por encontrarem e formarem critério na sua vida para não se deixarem levar, não é, na onda, mas poderem realmente viver assentes numa realidade que se quer realmente a caminho da verdade, porque a verdade é algo sempre a alcançar e que é feita por esta pluralidade, não é, de intervenientes e que é necessário que criem realmente essas condições. De uma tarde de encontros e partilhas ficam os desafios deixados pela inteligência artificial para a comunicação e a oportunidade de pensar a constituição de uma ordem de jornalistas que garanta o exercício da profissão.
Agência.eclésia.pt, já sabe que é este o endereço para acompanhar a atualidade religiosa na Igreja Católica. Agora olhamos a história, a ação e presença da Igreja Católica em Moçambique no período da colonização até à Guerra Colonial. Período demasiado rico de acontecimentos e de testemunhos de vida que não podem cair no esquecimento e por isso estão agora em livro, da autoria de Amadeu Araújo e Manuel Vilas Boas, que está hoje entre nós. Obrigado por esta presença no nosso programa. Dizia eu há pouco, é um período demasiado importante da história da Igreja, da sua presença neste território ultramarino para ficar esquecido na história? Não pode ficar esquecido e por isso nós estamos aqui com esta síntese de alguma investigação que fizemos nestes dias, nestes meses, neste tempo e necessariamente percorremos um tempo ainda longo, são 500 anos pelo menos de presença, de conquista, de diálogo entre culturas e entre religiões. Sobretudo isso que nos deixou ficar alguma apreensão pelo caminho, alguma apreensão pelo conhecimento real da história e alguma esperança também para que as coisas possam melhorar nos dias que correm, que não são dos melhores. É um livro, e como acabava de referir, que abarca um arco temporal significativo. A dado momento, e nomeadamente recordo a questão da assinatura do acordo missionário, quando a concordata também... Em 1940. E em que referem também que nessa altura era um pouco o missionar, era um pouco portugalizar o território ultramarino, as áreas de missão. O que é que aconteceu para depois inverter um bocado esta tendência, nomeadamente por parte de alguns setores da Igreja? É verdade, a Igreja transportou-se na pátria. A Igreja serviu a pátria durante o tempo em que se meteu dentro deste país chamado Portugal. Vestimos a pele da monarquia, vestimos depois com alguma dificuldade no vestir da República e chegamos aos nossos dias a olhar para trás, para 500 anos, para muitas aventuras, para alguns desaires e também algum otimismo, apesar de tudo. Nós estivemos por aí, foi complexo o trabalho da missionação. O que é que aconteceu durante este tempo todo? Nós transportamos o país, portugalizamos, porque havia um compromisso da parte da Igreja e da parte da nação de levar uma Igreja Católica, o cristianismo, por onde passávamos. E por isso, nas descobertas, nas caravelas, nós levamos os marinheiros, levamos os soldados e levamos os missionários. Era assim um estabilizador social, digamos assim. Um tríptico que nem sempre estavam em grande alinhamento e fizemos, digamos assim, alguma coisa que não ficou muito bem na fotografia da história. Mas ali por 1962, o Concílio Vaticano II abalou um bocadinho este status quo, não é? Não, é que nós trazíamos 450 anos, praticamente 500 anos, de um concílio de Trento, o concílio que revelou uma igreja tridentina muito conservadora, às vezes reacionária, e a verdade é que em 1962, 1965 aparece João XXIII, um homem carismático que aparece com um concílio que veio estabelecer uma certa explosão da própria Igreja Católica. Ela precisava de repensar o seu percurso, tinha muitos anos já sem grande reparação de alguns danos feitos na história e era preciso, de facto, caminhar na modernidade, caminhar pelos tempos novos que estavam a adivinhar-se e a Igreja não podia estar fora disso. Portugal, cá na Península Ibérica, estávamos um pouco mais afastados de uma Roma que estava, de certo modo, a rebentar de novidade
e a Igreja Católica em Portugal distanciou-se um pouco do que acontecia em Roma e ficámos um pouco a caminhar muito devagar, andámos passos lentos, passos... Mas nos territórios de missão, ou pelo menos em alguns territórios de missão, o passo sincronizou-se com o Concílio Vaticano II. É verdade, a própria África, a própria dinâmica das populações, depois de receber o cristianismo, depois de receber as primeiras águas de batismos, a verdade é que tornou-se dinâmica, tornou-se expressiva, tornou-se quase que moderna, frente à sua mãe, que não tinha tantos preparos para o avançar dos caminhos. E tivemos bispos, tivemos homens de igreja a dar testemunho de uma igreja ao lado dos frágeis, não é? Exato. Algo que na altura, digamos, não era muito habitual. Nós aqui no livro contemplamos pelo menos 3 figuras de humanistas, bispos humanistas, que estiveram de facto na frente de grande vanguarda da evangelização. Concretamente, Dom António Barroso, no século XIX, um homem que veio do Minho e foi até Angola, depois passou por Moçambique, foi até à Índia e para finalizar o seu tempo de grande combatente da Igreja, pela liberdade da Igreja na Diocese do Porto. Mas foi sobretudo Vieira Pinto, o Bispo de Nampula. Bispo de Nampula, e nos anos 50, Sebastião Soares Rezende, que foram, de facto, as marcas essenciais de uma África evangelizada pelos portugueses. Estes homens marcaram a diferença, foram capazes de ir ao interior e, sobretudo, de conhecer os dramas que vivia a própria população africana. E conhecer o direito da população africana a ter o seu território. A ter o seu território. A autodeterminação. A autodeterminação e a independência. Vieira Pinto foi talvez o mais, não foi talvez, foi mesmo o mais audaz deles todos. Sebastião Soares Rezende tentou curar a alma africana na relação entre os portugueses com os novos direitos. Ele próprio no concílio falou de uma certa escravatura que ainda existia na relação humana e foi de facto essa desgraça desse drama humano que foi a escravatura e sobretudo depois puderam também ver e olhar por dentro as desgraças da guerra, que foram os massacres de Mocombor, os massacres do Irião, que teve representação internacional. E Dom Manuel Vieira Pinto, inclusive, por defender o povo e personalizar uma igreja que estava junto destes mais frágeis, era tido como alguém, pelo Estado português, que dava, digamos, gás, que dava apoio à revolta até armada por parte dos movimentos de libertação. Isso são, evidentemente... E acusado de traidor. São, evidentemente, os exageros da publicidade política, mas a verdade é que Vieira Pinto, e eu conheci-o de perto, estive com ele, assisti aos dramas últimos em que ele esteve. Curiosamente, não vou deixar de dizer que Vieira Pinto é expulso de Moçambique a 11 dias do 25 de Abril. Estava tudo a organizar-se para que viesse finalmente a libertação, acontecesse a independência, e foi por aí, pelos direitos humanos, afinal. Eram os direitos humanos que estavam em causa, eram os direitos de pessoas à sua autodeterminação, à sua independência, e Vieira Pinto foi, de certo modo, a grande estrela que brilhou na Igreja Portuguesa numa África onde foi difícil a convivência, mas onde também a Igreja deixou, por exemplo, no ensino e na saúde, uma presença muito sadia e conquistou, de certo modo, já com vozes estrangeiras, conseguiu conquistar e recuperar algum espaço perdido na história. Uma estrela que brilhou e hoje precisamos de constelações também a brilhar? Nós precisamos que esta coisa mude,
para dizer simplesmente é preciso que alguma coisa mude para que se estabeleça uma nova ordem internacional, para que se estabeleça uma capacidade de viver em liberdade. Com a Rússia, com a Ucrânia, com Israel e com a Palestina, não vamos longe. E, infelizmente, poderão estar a chegar dias de grande tragédia para a humanidade. Que não aconteçam nos nossos dias, porque o direito à esperança ainda vai navegar pelas nossas novas caravelas que havemos de levar até ao fim do mundo. Para terminar, no momento em que a Igreja aprofunda a sinodalidade, não é? Estes homens ensaiaram, na sua época, na sua circunstância, a verdadeira sinodalidade. Justamente Vieira Pinto, por exemplo, a falar dele, Vieira Pinto tinha um discurso pastoral, um discurso crítico, pastoral e, sobretudo, de assembleia, de grupo, de participação, como nunca se tinha visto antes. 50 anos antes, Vieira Pinto foi, de facto, um profeta da sinodalidade que estamos a viver com um Papa Francisco. O Papa Francisco, se for ler alguns discursos de Vieira Pinto, há de encontrar-se muito de perto com a linguagem e, sobretudo, com a novidade que ele todos os dias traz à Igreja Católica. Muito bem, Manuel Vilas Boas, muito obrigado por esta partilha e podemos dizer que este não é um livro de história, é um livro de ação pastoral e de testemunho cristão que importa visitar na atualidade. E de histórias também contadas com algum sentido incisivo sobre a atualidade também. Não quisemos deixar só a história sozinha, a navegar sozinha entre caravelas, mas também a navegar entre pessoas. Muito bem, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.